Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Laísa Maria e hoje eu vou fazer o resumo por voz mesmo do Manhuma Me Casei por Contrato. Sugiro que vocês assistam os 2 vídeos anteriores que vão estar aqui no card acima para poder entender melhor a história daqui para frente. E eu vou tentar resumir os 4 capítulos anteriores. A nossa protagonista está num banquete, mostrando ela tentando uma conversa com o Duque no meio da festa e pede para ir para um lugar mais reservado. E eles conversam e ela pede para fazer um contrato de casamento. Aí explica a história dela antes daquele momento no banquete, dizendo que ela descobriu que estava com a doença terminal, que seus dias estavam assim contados e não queria mais permanecer naquela família que tratava ela super mal e pediu ajuda ao Duque. Aí quando eles voltam lá onde eles estavam no terraço, ele de supetão conta para todo mundo que não é para maltratar a nossa protagonista, porque será a futura esposa dele, a futura duquesa. E principalmente para a irmã dela, né? Porque essa irmã tem uma obsessão estranha pela própria irmã menor e não quer deixar que essa irmã menor se case, então faz um escândalo para ela não se casar. Aí no vídeo anterior chegou a parte onde o pai fica sabendo que ela vai casar com o Duque. O capítulo 5 começa com o pai indignado ao saber que ela vai casar. Aí ele diz: casar-se? Este é com o Duque de Cayenne? De nenhuma maneira! Que talento tem ela para se converter em duquesa? Sua mãe? Ela responde ele: sim. E tem mais, há rumores de que o Duque tem um amante que a ama. E o pai indignado ainda pergunta como pode que ele leve a minha filha sem a permissão da família. Como se ela fosse um objeto, mas nessa época tratavam as mulheres como um objeto da família, né? E a irmã: sim, pai, sim, mama e pá, e papa. Tô lendo em espanhol, desculpe. Esta não pode se casar, certo? Ela deve voltar comigo à nossa casa, não? A mãe dela diz: sim, assim é. Se tirar assim uma menina de casa, será um desastre para a família. Ela não é boa em nada e é desastrosa. O pai refletiu e disse: não, espera. Agora que eu penso, não creio que esse casamento precisa ser cancelado. Se ela casa com o Duque, teremos uma relação com a família do Duque de Inter. Podemos ampliar nossos negócios comerciais até o norte e construir ali uma nova ferroviária. Mas a irmã indignada ainda grita: papai! O pai responde ela: fique quieta, Lariene, essa é uma oportunidade de ouro. Mas papai, esta não viverá muito. Ela tem uma enfermidade terminal. A mãe concorda com ela e diz: sim, querido, como pode enviar ela para fora que sofre de ansiedade e desnutrição? Se algo sucede em uma festa ou algo assim, o que acontece com todos os trabalhos atrás dessa cena? O pai dela ri. Por isso devemos enviar ela o quanto antes para o norte. A mãe diz: quê? A Lariene diz: que disse? O pai respondeu: se ela vai ao norte rapidamente, então, quando ocorra um acidente, ocorrerá no norte. Podemos fingir que não sabíamos que ela tinha hipertiroidismo. O médico que diagnosticou ela é um médico da nossa família, portanto, ele ficará em silêncio.
e assim não teremos que nos preocupar com o que se filtre essa informação. Não teremos muito tempo antes que ela morra. Portanto, temos que negociar o quanto antes com a família Winter para obter interesses do norte. Não é assim? Lariane, irritada com a decisão do pai, diz: eu odeio isso, odeio a ideia de que Estes se converta em duquesa de Winter. Estes deve ficar encerrada dentro da nossa mansão. Mama, por favor, diga algo também. A mãe é super preocupada, ainda pergunta: o que vai fazer com Dot? Se ela vai casar com o Duque de Winter, tem que pagar um dote bastante grande. Aí o pai responde: eu também pensei sobre isso. Tu e Lariene não se preocupem. Eu ficarei encarregado de tudo. Aí saindo da mansão, da casa da família asquerosa da nossa protagonista, Etia, vemos eles na carruagem passando por uma rua. Ela está na carruagem com o Duque, com quem ela nunca havia cruzado antes. Nos pensamentos dela, ela acha interessante, pois é a primeira vez que está no lado de fora por tanto tempo. E ela fica impressionada olhando pela janela da carruagem. Ela então se vira para o Duque e observa ele com tanta afeição. E ela pensa que ele é realmente bonito. E o bicho é bonito mesmo, viu? O desenho tá lindíssimo. Geralmente dizem que o Duque de Cayenne é o segundo homem mais bonito do Império. Mas ela acredita que parece mentira e evidentemente o primeiro é Sua Majestade o Imperador. Ela acredita que o Duque de Cayenne é o mais bonito. Aí sabemos que o Duque e Sua Majestade o Imperador são amigos próximos desde jovens. E isso se deve a que Sua Majestade o Imperador cresceu no norte e não na capital quando todavia era um príncipe. Que eles também participaram juntos no campo de batalha, como ela disse. Aí nos pensamentos dela, ela pergunta se ele era amigo de pessoas bonitas. Então o Duque chama ela, senhorita Estia. Ela pensa que ela ficou olhando ele por muito tempo e responde: sim, Duque. Ele pergunta se ela suporta bem o frio. Ela diz: sim. E ele diz: o que eu acho que ela está assim preocupada com a condição dele, né? Porque no norte faz frio e para ela o norte é um ambiente frio que não faz muito bem para os pacientes. Ela responde que não é de suportar muito bem o frio, mas que ela irá suportar bem o frio para não causar problemas para ele ou preocupá-lo. E especialmente que não se tornará uma carga para ele durante a viagem ao norte. Ele olha em silêncio para ela e ele diz que se ela vai ao norte será um pouco difícil voltar a ver as pessoas da capital. Se tem um amigo com quem ela gostaria de falar, ela responde a ele que: Duque, não tenho amigos. Cada vez que eu falo com meus companheiros, Lariene me atormenta e incluso nos círculos sociais, minha irmã sempre me rejeitava e criava rumores sobre mim. O Duque, ouvindo isso, fica um pouco sem palavras. Nos pensamentos dela, ela achou que ele nunca perguntaria isso e que ela acha que ele está realmente preocupado por ela. E se pergunta se ele está advertindo ela com antemão que mais adiante provavelmente ela poderia odiar o norte. Ela ainda continua nos pensamentos dela, dizendo que não tem nenhuma intenção de fugir, agora que está comprometida e que seu matrimônio foi anunciado. Então ele diz: então, senhorita Estia, por último, posso fazer uma pergunta mais? Há algo que necessito deixar bem claro. Ela responde que sim, que por favor, sinta-se à vontade para falar. Ele pergunta se é do desejo dela romper os laços com a família dela, ou é para
obter vingança e um pedido de desculpas. Ela pensa um pouco e responde, eu. Mas antes de terminar, a carruagem de repente passa por cima de uma pedra que balança a carruagem, que ela se movimenta e vai para cima do Duque. O Duque segura ela e ele pergunta, você está bem? Ela fica envergonhada de estar tão próxima do Duque que começa a ficar coradinha, fica vermelhinha, minha gente, ai que tímida. E ela pede desculpas. Em seguida ele diz, não diga coisas assim, isso é culpa do cocheiro, não é necessário que você peça desculpas. Ela fica pensativa um pouco e ele continua dizendo que quando chegar a mansão, irá perguntar ao condutor o que aconteceu. Nos pensamentos dela, ela repara que a voz dele está fria e firme. E os braços do Luke são tão quentinhos. Ela diz que não é culpa do cocheiro que o caminho está assim tão em mau estado. E que deveria ter uma pedra sobressaente e que não é necessariamente castigá-lo. O Duque diz que a senhorita Estia é misericordiosa. E ele diz de maneira séria que se alguém comete um erro, deve ser castigado como consequência. De acordo com os pensamentos de Estia, de alguma maneira, parece que os erros e os castigos de que fala o Duque não estão dirigidos diretamente ao cocheiro. E ela lembra sobre o que o Duque falou antes, sobre a pergunta dele, se ela deseja romper os laços com a família dela, ou tentar uma vingança e receber as desculpas. Vingança e castigo. Ela supõe que deve ser porque está muito perto do Duque, mas ela acredita que pode sentir as emoções do Duque. É quentinho, é cálido. Um ardente desejo de vingança escondido debaixo de uma capa fina de tranquilidade. De quem quero se vingar? Então ela diz ao Duque, Duque, ele responde sim. Ela diz, eu não estou segura. Os pensamentos dela, ela diz que não pôde fazer muita coisa até agora, mas necessita ser muito valente para deixar atrás a sua família, né? E nunca tinha imaginado sobre a ideia de vingança, de se vingar da sua própria família. Então ela diz que o que realmente queria da sua família, ela não teve muito tempo para pensar, no que fazer. Mas o pensamento dela, ela crê que a partir de agora será tudo diferente. Ela sorri levemente e continua dizendo ao Duque que estando com ele, tomará um tempo para pensar corretamente. Ela olha diretamente aos olhos do Duque e diz que, primeiramente, ela gostaria de cortar os laços com a família dela. Ele não responde e ela pergunta, por acaso está bem com isso? Ele responde que não, que essa foi uma boa resposta. Depois de um tempo, eles chegam à mansão do Duque e ela desce da carruagem. Ele ajuda, claro, a ela descer da carruagem. E ela diz, esse lugar por acaso é... Então ela fica surpresa com a casa dele, a mansão gigante. Deixa eu ver aqui quantos andares tem. Aí, gente, tem muito andar. E ela acredita que a casa dele é muito mais grande que a casa do Visconde, o pai dela.
O Duque diz que aquele lugar foi entregue a ele por Sua Majestade, o Imperador. Ela pergunta por Sua Majestade. O Duque responde que queria que... O Duque diz que Sua Majestade queria que ele estivesse ali na capital muitas vezes e assim deu uma residência a ele. Ela então diz: "Ah, entendo, então seria um desperdício deixar uma mansão como esta vazia." O Duque diz na porta para ela: "A senhorita Estia parece gostar muito mais da casa." Ela responde emocionada: "Sim? Ah, claro, pois sim." O Duque diz que, se gosta, pode ficar com a mansão. Não, espera. É sua. Ela fica tão chocada que fala alteradamente com ele, perguntando: "O que quer dizer com isso?" E ela se pergunta a si mesma o que está acontecendo para ele estar dando uma mansão enorme como aquela para ela e acaso está dando um presente que o próprio imperador deu a ele. O Duque diz que esta mansão é desnecessária para mim, mas como era um presente de Sua Majestade, não tinha como me negar a recebê-lo e me desfazer dele. Mas que agora tinha uma razão diferente, que não é uma boa ideia dar a ela a mansão à sua futura esposa. Então ela acredita que é um presente de casamento. Ela não acredita muito que o Duque possa fazer um presente de tamanha magnitude, mas que depois, de todos os modos, a casa voltará a ser dele quando ela partir dessa para melhor, bichinha. Ele diz que amanhã te darei os documentos da propriedade desta mansão e que será difícil se desfazer disso de imediato, já que eles terão que permanecer na capital até que voltem ao norte, mas que a partir de agora ela pode se considerar a única proprietária e que pode fazer o que quiser. Ela responde não muito animadamente que sim. Os pensamentos dela, ela diz que está bem e que vai deixar o Duque fazer o que ele quer. E ela prefere se manter às margens das suas decisões, da decisão dele, né? E ela diz: "Então aceitarei de bom grado o presente." Os pensamentos dela, ela diz que, ademais, não pode crer que uma mansão tão grande, bonita como aquela será dela a partir de agora, apesar de ser só por um momento. Ela se pergunta se o Duque realmente não se importa com nada e nem sequer com uma mansão tão grande como aquela. Ela diz que o Duque de Cayenne sempre teve um rosto muito inexpressivo, sem expressão, e que as pessoas dizem que o Duque pode cortar a cabeça dos inimigos sem sequer pensar antes. E se rumoriza que tem rumores de que um monstro implacável no campo de batalha. Que ele é um monstro implacável no campo de batalha. Uma pessoa que não tem muito sangue nas veias e que derrama nem uma gota de sangue, incluso se apunhalam. Mas que ela acredita que o Duque de Cayenne não é exatamente o que essas pessoas estão dizendo. É uma pessoa muito inexpressiva, mas parece ser. É uma pessoa inexpressiva, mas não parece ser uma pessoa tão fria como dizem os rumores. Assim que ela acredita que os rumores estão equivocados, simplesmente porque não é muito expressivo. Mas se chega a conhecer ele em realidade, é bastante considerável. Bom, foi bastante amigável comigo desde o princípio, nos pensamentos dela, né? Ou talvez porque será
uma falsa duquesa, ou incluso talvez porque estou a ponto de morrer, né? Mas que o Duque Cayenne é uma pessoa boa. Ele repara que ela está olhando para ele com tanta admiração que não entende nada que está acontecendo e diz: o assistente mostrará o seu quarto, onde ficará alojada. Ela responde: está bem, Duque. E o Duque responde que, bom, nos veremos amanhã pela manhã. No quarto dela, chique, ela olha para o céu e acha bonito o céu estrelado. Que não só a mansão, incluso o céu estrelado se vê tão bonito e se sente que é tudo dela. No dia seguinte, ela acorda e diz: ah, é tão refrescante. Ela escuta uma batida na porta e a voz diz: senhorita, está acordada? Sou a donzela Marine. Eu trouxe um pouco de água para lavar-se. Posso passar? Etia responde: está bem, pode entrar. A empregada entra rapidamente e diz emocionada: senhorita, creio que deveria dar-se um banho rápido e ir ao salão. Ela pergunta: sim? O que sucede? E ela responde que o Duque chamou vários designers de roupa para fazer a roupa dela, incluso desenhadores de sapatos, e que todos estão esperando a senhorita Estia. E hoje, por enquanto, é só esses 2 capítulos. E depois teremos mais, tá bom? Aguardem. E vou estar avisando aí que vai ter algumas coisinhas novas que eu vou tentar trazer para cá, para não ficar só resumo e ficar sem conteúdo quando eu não tiver muito tempo para estar resumindo, tá bom? Um beijo a todos e obrigado por continuarem me seguindo e obrigado pelo apoio de todos vocês. Beijo!